Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 70. Uma breve apreciação da obra Universo em Desencanto. Verdadeiramente, Universo em Desencanto é uma obra inédita. Contém ela revelações feitas por um ser extraterreno, o racional superior, habitante do mundo da nossa verdadeira origem, o mundo racional. A linguagem no redígio é simples e humilde, usando características todas próprias para poder abranger todos os níveis culturais, do mais baixo ao mais elevado. Isto representa um dos maiores valores, pois o natural, a origem de todos é uma só, é racional. Em sua forma delinear o assunto de maior magnitude e grandiosidade universal, nos deparamos com várias repetições, mas todas elas são necessárias para todos poderem interpretar de uma só forma o que é consciente, o que é racional, levando-se em conta que o ser humano de racional não conhece coisa alguma. Então, por ser um assunto totalmente desconhecido de todos, é preciso e muito necessário uma infinidade de repetições e comparações para todos terem um brilhante, positivo e consciente conhecimento, uma interpretação só, uma interpretação justa, racional. As revelações contidas na obra Universo em Desencanto são inegavelmente assombrosas, trazendo na prática soluções positivas pelo desenvolvimento natural adquirido tão simplesmente no ler e reler reiteradas vezes suas brilhantes páginas. O Universo em Desencanto realmente é a maior maravilha do mundo, porque traz a solução e definição do mesmo racionalmente, de onde viemos e para onde vamos. É o que ninguém nunca soube e que agora todos estão sabendo. O que é consciência e o que é inconsciência? O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que quer, é um ser variante, mas se revestiu de coisas que não são. Muitos têm a mania de querer ser puro, limpo e perfeito, santo. Vamos então a que ponto a inconsciência chegou. Um sofredor que nasceu para sofrer sem saber porquê, que não sabe a sua origem, que não conhece a sua origem, sabe lá o que está dizendo? A inconsciência nos cegou de uma tal maneira que fez com que uns quisessem ser melhores que os outros, quando todos somos iguais, porque somos da matéria. Somos diferentes no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver, em gostos, em vontades. Mas basta ser de matéria para sermos todos iguais, com pontos de vista diferentes, devido às cargas magnéticas serem destruidoras. Assim sendo, nunca fomos conscientes, e sim inconscientes, por isso somos animais. Agora é que estamos sabendo por que assim somos. Portanto, consciência é racional e inconsciência é animal. E assim estão aí os dois polos, o polo inconsciente da deformação racional, dos seres deformados racionalmente, e o polo consciente racional, que é a fase racional, fase consciente, que agora está em vigor aqui no mundo encantado, desencantando o animal desse terror das ilusões, desse prelúdio das fantasias pronunciadas pelas artes, aonde a orquestra toca uma música só, agonias e mais agonias, tormentos e mais tormentos, aborrecimentos e mais aborrecimentos, contrariedades e mais contrariedades, tudo por sermos inconscientes. Qual a diferença entre o animal racional e o aparelho racional? O animal racional somente conhecia vagamente as energias elétrica e magnética, não conhecendo a causa e a origem dessas duas forças, e, consequentemente, a origem e a formação desse mundo. O bloqueio que o animal racional possuía tornava o seu pensamento limitado, então reagia pelo impulso visual, fazendo tudo aquilo que via os demais fazerem.
A oscilação do animal racional é proveniente das movimentações elétrica e magnética, efeitos estes que não atingem ao aparelho racional, porque o aparelho racional conhece a sua origem e recebe orientações do seu mundo de origem, por seu cérebro estar funcionando com a célula racional. Como e quando foi aberta essa porta que estava trancada a 7 chaves? Por um processo natural, um ser especialmente enviado do mundo racional, que cresceu e desenvolveu-se naturalmente, passando por um processo de desenvolvimento com a natureza, passando a conhecer todos os mistérios da mesma, conseguindo assim chegar à presidência de um centro espírita, quando em 1935 teve ordem dos habitantes do astral superior para que fechassem o mesmo, pois entrava a Era do Fogo. Passando então a servir de aparelho para que o racional superior ditasse uma obra inédita, composta de 21 volumes, para que a humanidade conseguisse se desenvolver racionalmente, através do conhecimento racional e depois desenvolvida, se ligasse à energia racional, livrando-se assim da energia animal que estava impedindo que o ser humano abrisse a porta de sua redenção. Assim abriu-se a porta racional aqui no mundo do animal racional, o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. A voz do cérebro. O que é o cérebro da pessoa e como funciona inconscientemente e como pode funcionar conscientemente, racionalmente, a razão de ser e da vida. A humanidade, na categoria em que estava, não podia deixar de ser assim, somente progredir e evoluir a parte material, animal, por estar nessa categoria de animal racional. E daí vir regredindo pelo progresso, ser um progresso de degeneração, poluição e de destruição, como assim estão vendo e sentindo, a poluição impera em todos os setores da vida, assustadoramente. Poluição esta, sobre todos os pontos de vista, a ponto de duvidar de tudo que é característica do animal racional. Agora, com a descoberta do mundo, de sua verdadeira origem, então agora vai ser desenvolvida a parte do cérebro racional, que estava paralisada, a parte racional. Então entra o mundo numa evolução de equilíbrio da humanidade por ser desenvolvida no cérebro a parte que estava paralisada, a parte racional. Para que isto aconteça, é preciso que conheçam o que é cultura racional, que são mensagens vindas do mundo racional, para se desenvolver racionalmente por meio de conhecimento do mundo, de sua verdadeira origem. A humanidade estava ligada a este conjunto elétrico e magnético que é a parte animal. Não podia desenvolver a parte racional porque não conhecia o mundo racional e, por estar ligado a essas duas energias animais, pensavam e julgavam que a vida fosse esta mesma, deixando de perceber que sua verdadeira origem é racional e por isso estava nesta categoria de animal racional, mas não sabia explicar o porquê, e hoje todas essas explicações nos livros de cultura racional. O animal somente conhecia muito vagamente a energia elétrica e a energia magnética, vagamente porque desconhecia a causa e a origem dessas duas forças, causa de toda a degeneração. E agora estão sabendo que a humanidade é vinculada a 3 energias, a elétrica e magnética e a racional, que somente se desenvolveu a parte do cérebro animal. A parte do cérebro racional ficou paralisada por ninguém ter conhecimento de cultura racional. Somente tinham conhecimento da cultura do animal e por isso ficou a humanidade vagando neste mundo das experiências, procurando sempre acertar e sempre por acertar, devido o progresso e a evolução ser tudo da imaginação e do pensamento animal, porque o animal pensa e imagina.
A imaginação é da parte magnética e o pensamento é da parte elétrica, e por isso estava nesta categoria de animal racional, fazia confusão do pensamento com o raciocínio. O raciocínio é da parte consciente e positiva, equilíbrio sobre todos os pontos de vista. E o animal é de forma inconsciente, por isso desconhecia a sua verdadeira origem e não sabia de onde veio parar em cima desta terra e nem para onde ia. E assim vivia ignorando a causa e a origem do mundo, da natureza sem ser. A imaginação é tudo que a pessoa vê e sente dentro do seu cérebro da parte animal. E o pensamento é tudo aquilo que passa no cérebro, em que um segundo passa uma infinidade de pensamentos, é a parte elétrica. Quando está ligado à elétrica, está pensando. Desligou, vem o esquecimento, porque desligou a parte elétrica. Então, o animal ligado a estas duas correntes negativas tinha que ser desta forma, descompreendida de si mesma, porque tem a hora que a pessoa não compreende nem a si mesma. Hoje está aí na Terra o conhecimento para o desenvolvimento da parte racional do cérebro, que estava paralisada para que a pessoa se ligue ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, está aí o conhecimento de preparação da humanidade para que todos se liguem à eternidade em vida e não depois de morto. E uma vez ligado, a pessoa sabe para onde vai e de onde veio, que é o mundo racional. Uma vez ligado a ele, é claro que volta para ele, o mundo racional. Então, está aí como pode ser desenvolvida a parte racional do cérebro, que estava paralisada, que é a parte racional desenvolvida pelas mensagens do racional superior. E depois de todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, começará todos sendo orientados pelos habitantes do mundo racional, que são nossos verdadeiros irmãos, e daí tudo dando certo na vida de todos que estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim a vida se torna rica e florida, por estarem ligados ao mundo racional, o verdadeiro mundo da origem da humanidade. Então, no cérebro do ser humano existem três partes: a elétrica e magnética e a racional. Mas estava somente funcionando duas partes, a elétrica e a magnética, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não podiam desenvolver a parte racional do cérebro. Hoje estamos aí, nos livros Universo em Desencanto, como é feito o desenvolvimento da parte racional do cérebro. Desta forma, a humanidade atingiu a meta final de sua existência, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Ligação esta feita pelo conhecimento racional, que vai desenvolvendo a parte racional do cérebro, e assim, desta forma, está aí a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo. Neste conhecimento estão desvendados, descobertos e desvencilhados todos os mistérios e todos os enigmas no conhecimento racional. Isto não existe, somente existe no conhecimento do animal racional. Então, gente, libertem-se para sair desta calamidade, deste calamitoso ser, desta categoria infernizante, deste inferno elétrico e magnético, deste fogo que ninguém sabia o porquê dele, a não ser agora nos livros Universo em Desencanto. Libertem-se. Libertem-se desta categoria angustiosa, angustiante, porque a vida do animal racional é uma vida de angústia, sempre angustiado, por isso, por aquilo outro. Libertem-se o mais depressa possível para terminar as angústias. Conheça o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo de origem é o mundo racional, para que saia desta vida de animal, para que se integre à eternidade, para sair desta vida de animal. A humanidade, de um modo geral,
todos vivem angustiados por todos estarem fora do seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural é no mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza no mundo do seu verdadeiro natural, que é ser racional, puro, limpo e perfeito. Então é preciso que todos saibam de onde vieram, como veio, por que veio parar aqui nesta terra como animal racional e saber como sair daqui desta terra, para onde vai e como vai e por que e de que forma vai racionalmente parar no seu mundo racional. Então vejam bem que a humanidade é vinculada a 3 energias, elétrica, magnética e racional, e como alcançar e voltar a seu mundo de origem, o mundo racional. O ser humano é um joguete da natureza, como tudo que existe em cima da terra, e de formas que a cabeça da pessoa é dividida em 3 partes: a parte elétrica, a parte magnética, as duas em evidência do progresso do animal racional. Então existe o pensamento espiritual, o bom e o mal dado pelos habitantes do espaço. Como assim, intuição boa ou má é uma inspiração boa ou má, uma comunicação boa ou má? Da mesma forma, a parte que está ligada ao magnético recebe todas as cargas negativas dos habitantes do mundo invisível e dos males naturais da natureza. E assim, vejam como o ser humano está exposto a um grande desequilíbrio por ser joguete e aparelho e instrumento dessas forças todas, e não podia dessa forma existir regulagem perfeita da humanidade por estar expostos a toda essa natureza negativa. Daí a causa do desequilíbrio da humanidade e o desequilíbrio de tudo no mundo. E por isso tudo é passageiro, por tudo ser aparência e não verdade. Se tornando a vida assim dessa forma uma angústia permanente, não há quem não viva angustiado por muito bem que aparentemente esteja. E hoje, depois de descoberto o mundo da origem da humanidade, é que a humanidade veio tomar conhecimento do porquê todos assim são e porquê o mundo assim é. Agora, o conhecimento de cultura racional vai ser desenvolvido. A parte da cabeça que estava paralisada, que é a parte racional, sendo agora desenvolvida pelo conhecimento racional, daí então surgirá o equilíbrio que toda a humanidade precisa por receber do mundo racional todas as orientações precisas para o seu equilíbrio consciente e positivo na vida. Daí então a informação da racionalização da humanidade, que sempre foi falada, mas nunca conseguida por ninguém, por desconhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso que saibam que existem 3 campos de força. Existe o nosso campo elétrico e magnético, aqui do nosso mundo deformado e degenerado, e por assim ser, desequilíbrio total da natureza. Existe outro campo de força poderoso, que é o astral superior com seus habitantes. Existe o outro campo, que é a meta final, o mundo racional, mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo do verdadeiro Deus, que é o racional superior. Existem 3 campos de força no mundo que habitamos. O negativo, por isso se acaba, o astral superior e o mundo racional. Para encontrarem a definição de tudo isso somente nos livros de cultura racional, que na cultura do animal racional somente serviu para a lapidação do animal racional e por isso sempre conservou todas as ruínas, sem poder dar solução dos enigmas, dos mistérios e dos fenômenos. Se a cultura extraída da mente de deformados, de degenerados, sem saber porquê, só podia mesmo ser desta forma, como tudo que se encontra no mundo inteiro, que o animal racional nunca descobriu a causa e a origem da categoria em que está. Então perguntavam uns para os outros: por que somos animais racionais? Ninguém sabia responder. Por que o mundo assim é? Ninguém sabia responder.
De onde viemos e para onde vamos? Ninguém sabia responder. Então viviam quase igualmente ao animal irracional que não sabia o porquê vive. Hoje é que estão sabendo as causas das categorias. Que cada qual degenerou-se na categoria que fez por dom de merecê-la. Então nos livros Universo em Desencanto encontrarão todas as respostas com base e lógica e infinidade de provas e comprovações. É preciso que todos se libertem o mais depressa possível para deixar de ser um joguete em lapidação da natureza, tratar imediatamente de desenvolver a parte racional do cérebro que estava paralisada, porque aí está o conhecimento racional para desenvolver o raciocínio que estava paralisado na cabeça do ser humano. Só estava em evolução e progresso a parte elétrica e magnética, a parte animal do corpo, a parte da imaginação e do pensamento. E assim, vejam que a maior grandiosidade de todos os tempos, a humanidade se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e se desligar das duas forças animais, a elétrica e magnética, que são as duas forças do animal irracional, causadora de todos os males da vida, e com a cultura racional serão ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Como animal era inconsciente e como racional é consciente. Está aí como é feita a racionalização, a razão de ser racional, que é o verdadeiro natural dessa degeneração racional, dentro desta deformação racional. Então temos a parte magnética boa aparentemente e a parte magnética má, e da mesma forma a parte elétrica aparentemente boa e a parte magnética má. Tudo isto é aparência e por isso a vida é provisória e sem garantias, se tornando negativa pela forma em que se apresenta a matéria. Se o ser humano é dominado e atuado por bons espíritos, ele vai de bem para melhor sempre na vida. E se ele é dominado e atuado por maus espíritos, ele vai na vida sempre de mal a pior, se tornando o ser humano um joguete da natureza visível e invisível. Mas para que o ser humano adquira o verdadeiro leme real de equilíbrio racional, é preciso que conheça o que é cultura racional, que é o símbolo da salvação do ser humano. Portanto, há na Terra com que a humanidade possa se valer de todas essas intempéries da natureza e que desconhecia o porquê ela assim era. Agora está aí em mãos de todos o bálsamo maravilhoso para que o equilíbrio de todos, que é o conhecimento da verdadeira origem da humanidade nos livros Universo em Desencanto, a cultura racional. A humanidade agora não pode se julgar mais desamparada porque está descoberto o mundo da verdadeira origem deste mundo, que habitamos, e nele está o racional superior para nos salvar, que é o verdadeiro Deus, pois se somos de origem racional, como somos, o verdadeiro Deus é racional. É um ser de nossa origem racional, o racional superior. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 82. Como o ser humano é regido pelos astros, orientado ou desorientado? O ser humano tem a orientação dada em 3 partes da cabeça, tendo na cabeça 3 polos diferentes. A parte que é ligada ao magnético, a parte que é ligada ao elétrico e a parte que é ligada ao natural. Assim, o ser humano passa a ser um centro astrológico dominado por influências astrológicas, cosmológicas e por esse conjunto elétrico e magnético, que o mundo é um conjunto elétrico e magnético. Forças cósmicas e extracósmicas que são o centro da alta determinação racional. A sensibilidade racional no desenvolvimento dessa parte da cabeça, que é o relógio desconhecido da humanidade, começa agora o seu primeiro passo, o seu curso primário no conhecimento de cultura racional. A humanidade está muito desenvolvida na parte da matéria, a parte elétrica e magnética.
Essa parte está altamente desenvolvida e agora falta a parte racional. A parte da cabeça que estava paralisada por não terem conhecimento de sua verdadeira origem, de racional. Então agora, por meio do conhecimento de cultura racional, é que esta parte começará a ser desenvolvida, que é a parte principal do ser humano, por ser a parte da sua verdadeira origem, que é o mundo racional. Então, entra agora a humanidade no seu curso primário racional de desenvolvimento, da parte da cabeça que estava paralisada por não ter conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem. É esta parte que se comunica com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ligação feita pela energia racional, que é a energia do mundo racional, pura, limpa e perfeita. Então estamos agora nos primeiros passos do desenvolvimento da parte do verdadeiro natural do ser humano, que é ser racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem. E para que a pessoa se ligue ao seu mundo de origem o mais breve possível, é apenas a persistência na leitura, ler e reler para se desenvolver racionalmente. Então daí a pessoa ligada ao mundo racional, aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos, e assim ligados à eternidade em vida e não depois de mortos. Em vida ligados à eternidade, aos eternos do nosso mundo verdadeiro, o mundo racional. Que uma vez ligados aos habitantes do mundo racional, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. A orientação racional é a orientação consciente e positiva, porque se justificam todas as grandezas do ser real por estar aí a verdadeira imortalidade, por estar ligados em vida à eternidade. A matéria passa e a causa é eterna. A causa é o corpo de energia racional, que é a causa dos micróbios, dos vírus, dos microvírus visíveis e invisíveis. Então, este corpo de energia racional, que é a causa da vida microbiana racional, é que sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, por meio da energia racional, o mundo racional. E assim está aí o verdadeiro tabernáculo que toda a humanidade tinha ansiedade de conhecer e saber a verdade das verdades. Porque a vida do elétrico e magnético, que é a vida da matéria, existia assim, a vida aparente e daí os descontentos gerais, o desequilíbrio da razão que dá causa ao sofrimento da humanidade. Procurando a verdade aonde não podia encontrar a verdade na matéria? Como podia se tudo é passageiro, se tudo é ilusão? Na matéria o bem é aparente e a verdade também. Então viviam todos iludidos, da ilusão recebendo-os da traição de si mesmos, por viverem sonhando na vida como um garimpeiro envelhecido e sem esperanças, sem encontrar algo que lhe faça feliz. E assim foi a vida dos encantados, nesse encanto de amarguras, angústias, sonhos e decepções. O desânimo de viver, atrofiados nesse bosque de matéria, condutor do nada, e porque do nada todos foram feitos, e voltando todos ao nada, sem saber o porquê deste nada. E hoje, aí em suas mãos, surge o desencanto, a maior revelação da origem da humanidade, onde agora todos conhecendo a verdade das verdades. Então brilha agora toda a humanidade com a imunização racional. Todos imunizados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e orientados pelo mundo racional, por estarem desligados da energia do animal irracional, que é o elétrico e magnético. E assim desligados da energia animal e ligados à energia racional. Então agora a humanidade vai passar a viver racionalmente, não como animal. Agora a humanidade encontra-se com o verdadeiro Deus, a convicção verdadeira do ser racional, o que é Deus. O reconhecimento pela lógica racional nos deu a convicção real pelas provas e comprovações nos livros Universo em Desencanto, da existência real do verdadeiro Deus, o racional superior. Um ser de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional,
que nos legou esta grande realidade de conhecermos o verdadeiro Deus, o racional superior, ser de nossa origem, e por sermos de origem racional, que tudo gerou, tudo criou de uma forma pura, limpa e perfeita. Nós não éramos assim como somos. Se assim ficamos, foi por livre e espontânea vontade, pelo mau uso do livre-arbítrio. Descreve no livro Universo em Desencanto, o racional superior, todo este acontecimento como foi. Éramos habitantes do mundo racional com um corpo diferente deste, com um corpo de energia racional, puro, limpo e perfeito. Nos livros Universo em Desencanto, vão saber com detalhes o porquê ficamos assim como estamos, completamente diferentes do que éramos e do que fomos. E o porquê tudo degenerou desta forma, que é o mundo que habitamos e sua criação. Dádiva perfeita da gênese do universo, conhecimento real da verdadeira origem da humanidade. Por não conhecerem o verdadeiro Deus, é que cada povo criou e inventou o seu arquiteto e suas histórias imaginárias, porque quando aqui todos nasceram, já encontraram um mundo feito. As mensagens revelando todo esse passado, dadas pelo racional superior, estão nos livros Universo em Desencanto. Todo o acontecimento da formação deste mundo e a sua criação antes dele e antes de existir este mundo. Somente existiu no mundo contos e histórias misteriosas, cabalísticas e imaginárias, para ver que cada povo criou, a seu modo de interpretar, as suas histórias para uma boa aceitação. É por isso que sempre existiram os desentendimentos, as divergências e as contendas. Agora, para espanto e surpresa da humanidade, chegou o verdadeiro que há muito foi anunciado pelos profetas, sábios, filósofos e astrólogos, se identificando como o verdadeiro, e as provas e comprovações da identidade aí estão, que o ser verdadeiro é o racional superior, e por estar verdadeiro atende todos dentro de seus lares. Não tem centro nem sinagoga, não tem casas de pregações, não tem instituição nenhuma. Sim, porque a casa do verdadeiro Deus é o mundo inteiro. Em todo lugar ele está presente, não tem residência particular, pois se o mundo é dele, ele está em todo lugar. Então, o racional superior está em todos os lares, em todos os lugares e cantos do mundo, e o verdadeiro é um só. Deus é um só, está no mundo em todos os lugares, o racional superior. E assim hoje a humanidade tem um esclarecimento perfeito, porque chegou a época do verdadeiro Deus vir dar uma satisfação ao mundo, do porquê da razão desse mundo e do porquê da existência de todos e de tudo, do porquê do princípio e do fim, como foi o princípio deste mundo e o porquê do fim dele e o porquê desta degeneração. Então agora chegou a verdade de convicção real, o verdadeiro ser de nossa origem. Se nós somos de origem racional, quem nos fez, quem nos criou, quem nos gerou é racional. Superior a nós, então racional superior. Se nós somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional. Um racional superior a nós, que nos gerou assim, que nos fez assim, o racional superior. Quem nos fez racionais? Outro racional, o racional superior. Então agora a humanidade tomando conhecimento do verdadeiro Deus, o racional superior. Agora pergunto, e tudo isto que existiu no mundo? Foram histórias, contos, lendas, mistérios, enigmas, fenômenos dos personagens estrangeiros, que cada qual é de uma nação, porque cada nação criou e inventou o seu personagem. O verdadeiro, este não tem nacionalidade. Esse é da origem da humanidade. A origem da humanidade é racional. O verdadeiro Deus é racional, o racional superior. O verdadeiro Deus é do mundo racional, da origem do ser humano, que é de origem racional, não tem nacionalidade. O verdadeiro é universal. É racional, porque tudo que existe é de origem racional. Então o verdadeiro Deus é de origem racional.
o racional superior, habitante de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. Então, o verdadeiro Deus universal é o racional superior, a suprema fonte do poder dos poderes, que deu consequência a este poder de matéria, onde tudo se degenera, onde tudo se acaba, onde tudo se transforma, por ser matéria. E por isso, tudo tem fim, por tudo ser matéria boa, só aparentemente, mas tudo isso houve uma razão de ser, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo mau uso do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Então chegaram a essas condições em que estão. Como está na obra Universo em Desencanto, a descida até aqui embaixo, como decorreu, e a subida como é feita, e o que é que sobe para o mundo racional, por sermos de origem racional, volta tudo e todos à sua origem, o mundo racional. Tudo que existiu e ainda existe tinha que ser assim mesmo para a lapidação da humanidade. Agora vibra a humanidade de satisfação por conhecer e reconhecer todo esse passatempo e conhecer a verdadeira salvação, feita pelo verdadeiro Salvador, o racional superior, que identificou-se para provar e comprovar. Quem és tu que a ilusão era tanta, que eras incapaz de definir o teu eu? Hoje está aí o tu e o eu. O tu, ser provisório e passageiro da degeneração racional, e o eu, da pureza, o tu, da impureza. Então está aí mais um pedacinho do quem és tu que a ilusão era tanta, incapaz de definir o teu eu, e hoje aí definido racionalmente pelo testemunho verídico do verdadeiro Deus de consagração racional. A alegria no mundo inteiro será muito grande, todos satisfeitos, e diante da verdade das verdades, a satisfação é unânime, porque racional tudo é. É o poder dos poderes, e por isso tudo criou, tudo fez, tudo gerou, porque o poder dos poderes está na origem. Se teve força para fazer tudo assim, lhe fazer assim, lhe gerar assim, também tem força para salvar todos. Então agora em diante, universalmente, na boca de todos, o racional superior. O reconhecimento será imediato, porque onde há provas comprovadas não há contestação. O que é branco mesmo, o que é preto mesmo. Até que afinal chegou o real, o racional superior, e está aí a verdadeira felicidade. Todos de volta a seu mundo de origem, desde que façam por onde respeitar e cumprir o que está no conhecimento de cultura racional, a propaganda social de porta em caravanas, para levar a notícia mais importante do mundo, a volta de todos ao seu mundo de origem. De porta em porta e também de porta em porta, o racional superior. E assim todos cumprindo o dever de fazer propaganda. O dever sim, porque esse dever não há dinheiro que pague a sua salvação. Porque por muito que se faça, está sempre devendo, por muito que faça, não está fazendo nada. Portanto, é o tudo a troco de nada, a sua salvação e a de todos. Então, o sacrifício de todos não representa nada, porque não há dinheiro que pague a salvação de ninguém. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 89. Os criadores dos deuses. Por não conhecerem o verdadeiro Deus, é que cada povo criou e inventou o seu Deus e a sua Bíblia. E por isso, no mundo existem uma infinidade de deuses criados e inventados pelo povo, por não conhecer o verdadeiro. E por essa infinidade de deuses que existem no mundo serem criação do povo, é que nenhum desses nunca pôde se identificar como o verdadeiro. Somente com contos e histórias misteriosas e cabalísticas, para ver, cada povo criou o seu Deus, a sua religião, a sua Bíblia e as suas histórias para uma boa catequese. E é por isso que sempre existiram as guerras religiosas, os deuses aqui da Terra guerreando uns com os outros, querendo sempre ser um melhor que o outro. Tudo isso
as guerras religiosas desses deuses, uns contra os outros, tudo por causa de quê? A ganância, a ambição, a causa das guerras religiosas. Deuses ambiciosos e gananciosos, querendo serem uns melhores do que os outros, e daí as guerras religiosas, querendo engolir uns aos outros, ganância e a ambição acima de tudo. E por isso as guerras religiosas nunca cessaram no mundo. Agora, para espanto e surpresa da humanidade, chegou o verdadeiro, se identificando como o verdadeiro. E as provas e comprovações da sua identidade aí estão, que o verdadeiro é o racional superior, e por ser o verdadeiro, atende todos dentro dos seus lares. Não tem centro, não tem sinagoga, não tem casas de pregações, não tem instituição nenhuma. Sim, porque a casa do verdadeiro Deus é o mundo inteiro, em todo lugar. Ele está presente. Não tem na terra residência particular, pois se o mundo é dele, ele está em todo lugar. Então, o racional superior está em todos os lares, em todos os lugares e em todo o canto do mundo. E o verdadeiro é um só, e não essa infinidade de deuses que existem na terra, criados pelo povo. Deus é um só, está no mundo em todos os lugares, o racional superior. E assim, hoje, o povo tem com quem contar, porque a época do verdadeiro Deus vir dar uma satisfação ao mundo, do porquê da razão desse mundo e do porquê da existência de todos e de tudo, e do porquê do princípio e do fim, como foi o princípio deste mundo, o porquê, e o fim dele, e o porquê. Então agora chegou a verdade das verdades, o verdadeiro ser de nossa origem. Se nós somos de origem racional, quem nos fez, quem nos criou, quem nos gerou é racional, superior a nós. Então, o racional superior. Se nós somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional. Um racional superior a nós, que nos gerou assim, que nos fez assim, o racional superior. Então, agora a humanidade tomou o conhecimento do verdadeiro Deus, o racional superior. Agora pergunto, e essa infinidade de deuses que existem no mundo? São deuses da história, dos contos, das lendas, dos mistérios, dos enigmas, dos fenômenos. São deuses estrangeiros, que cada qual é de uma nação, porque cada nação criou e inventou o seu Deus. E o verdadeiro, este não tem nacionalidade. Esse é da origem da humanidade. A origem da humanidade é racional. E o verdadeiro Deus é racional. O verdadeiro Deus é do mundo racional, da origem do ser humano, que é de origem racional. Não tem nacionalidade. É verdadeiro, é universal, é racional, porque tudo o que existe é racional. Então, o verdadeiro Deus é racional, o racional superior, habitante de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. Então, o verdadeiro Deus universal é o racional superior, a suprema fonte do poder dos poderes, que deu consequência a este poder de matéria podre, porque tudo se acaba, porque tudo se transforma, por tudo ser podre. E por isso fede, por tudo ser matéria, cheiroso aparentemente, mas tudo isso houve uma razão de ser, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo mau uso do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Então, chegaram a essas condições que estão, como aí está, na obra Universo em Desencanto. A descida de lá de cima até aqui embaixo, como decorreu e a subida outra vez de volta para de onde saíram, e como é feita essa volta e o que volta para o mundo racional, por serem de origem racional. Volta tudo e todos à sua origem, o mundo racional. Agora, os deuses fantoches, os deuses de fantasia,
que andam fantasiados, mascarados, os deuses mascarados, todos desmascarados, dizendo: agora está no mundo o verdadeiro Deus. O que nós vamos fazer com as nossas cantigas? Todas desafinadas, por tudo isso ser invenção aqui do nada. Sim, que o Deus do nada tinha que acabar um dia em nada. Tudo é feito do nada, acaba em nada. Agora veja a decepção dos mascarados e a decepção dos que viviam traídos e enganados. Mas tudo assim tinha que ser para a lapidação da humanidade. Agora vibra a humanidade de satisfação por conhecer e reconhecer toda essa ilusão e conhecer a verdadeira salvação feita pelo verdadeiro Salvador, o racional superior, que identificou-se para provar e reprovar. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que eras incapaz de definir o teu eu? Hoje está aí o tu e o eu, o tu de mentira e o eu verdadeiro. O lá de cima, da supremacia racional, e o tu é o de baixo, da degeneração racional. O eu da pureza e o tu da impureza. Então, está aí mais um pedacinho do quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Hoje está aí definido racionalmente, pelo testemunho verídico do verdadeiro Deus da consagração racional. O alarde no mundo inteiro será muito grande, todos vão se estremecer, mas diante da verdade das verdades, todos têm que se render, porque racional tudo é o poder dos poderes, e por isso tudo criou, tudo fez, tudo gerou, como tudo desfaz também, porque o poder dos poderes está na origem, e teve força para fazer tudo assim, lhe fazer assim, lhe gerar assim, também tem força para fazer e desfazer. Então, de agora em diante, universalmente, na boca de todos, o racional superior, na mente de todos, no pensamento de todos, na imaginação de todos, o racional superior. O reconhecimento será imediato, onde há provas comprovadas, não há contestação. Que o branco é branco mesmo, o que o preto é preto mesmo. A história dos grandes deuses antigos que existiam, inventados e criados pelo povo de eras passadas, os deuses das histórias, os deuses inventados pelo ser humano, os deuses que sempre mantiveram as multiplicações de todas as ruínas sobre a humanidade e o povo embarcado nessas crenças, nessas seitas, sofrendo as consequências da sua ingenuidade, mas até que afinal chegou o real, o racional superior. Está aí a verdadeira felicidade, todos de volta ao seu mundo de origem, desde que façam por onde? Respeitar e cumprir o que está no conhecimento de cultura racional. Para a propaganda social de porta em caravanas, para levar a notícia mais importante do mundo, a salvação de porta em porta, e assim todos cumprindo o dever de fazer a propaganda. O dever sim, porque esse dever não há dinheiro que pague a sua salvação, porque, por muito que faça, está sempre devendo, por muito que faça, não está fazendo nada. Portanto, é o tudo que é a salvação a troco de nada. Então, o sacrifício de todos não representa nada, porque não há dinheiro que pague a salvação de ninguém. O segmento dessa mensagem, que vai muito longe, o céu dos encantados, que sempre manteve o céu como um encanto, e hoje enxergando tudo com grande diferença. Sou de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser de minha origem, um ser supremo, o racional superior. E daí que eu sou do mundo racional, e não do céu, do encanto, do purgatório, do inferno. Os encantados ou acabavam no céu se pagassem, e se não pagassem no inferno ou no purgatório. Esses deuses criados pelo ser humano.